Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã que se inicia, nos colocamos diante da Tua presença para te agradecer pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu com graça e misericórdia. Não estamos aqui por acaso, mas porque a Tua mão poderosa nos sustentou durante a noite e nos despertou com fôlego de vida. Pai amado, consagramos este dia ao Senhor. Que cada passo que dermos esteja alinhado com a Tua vontade. Que cada decisão, cada palavra, cada ação seja dirigida pelo Teu Espírito Santo. Que a paz que vem do alto nos acompanhe desde agora até o final deste dia. Declaramos que este será um dia de bênçãos, de vitórias e de boas notícias. Que a Tua luz brilhe sobre nós, que a Tua presença nos envolva em cada momento. Afasta de nós todo o espírito de desânimo, de medo ou confusão. Preenche o nosso coração com alegria, esperança e fé. Senhor, sabemos que os dias são difíceis, mas também sabemos que o Senhor continua sendo Deus. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, não tememos o mal, pois confiamos que o Senhor está conosco. Como está escrito na Tua palavra, no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Que a Tua proteção nos acompanhe desde a saída até o retorno. Guarda-nos do perigo, do acidente, da violência, das armadilhas do inimigo. Cerca-nos com os Teus anjos, Senhor, e sela a nossa vida com Teu sangue precioso. Santifica este dia. Senhor, abençoa nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nossos relacionamentos. Que tudo que fizermos prospere sob a Tua bênção. Queremos viver este dia na Tua presença, com um coração grato e cheio de fé. Não permitas que nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Dá-nos discernimento, sabedoria e direção. Que possamos ouvir a Tua voz e obedecer ao Teu chamado. Que o nosso coração esteja sempre inclinado à Tua vontade. E assim, confiantes em Ti, entregamos este dia em Tuas mãos, crendo que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quem crê que hoje será um dia abençoado por Deus, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe esta oração com alguém que você ama. Pai amado, neste momento continuamos em oração, certos de que o Senhor ouve o clamor sincero dos Teus filhos. Nos voltamos a Ti, Senhor, para falar sobre prosperidade. Não a prosperidade segundo os padrões do mundo, mas a prosperidade que vem do Teu coração, aquela que alcança a alma, que preenche o espírito e que também alcança o nosso dia a dia, trazendo sustento, provisão e abundância. Senhor, tudo pertence a Ti. A prata e o ouro são Teus. Como está escrito no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, confiamos que não há falta para aqueles que Te servem com fidelidade e temor. Abre as portas, Senhor, para aqueles que hoje clamam por oportunidades. Visita cada lar representado nesta oração. Onde houver escassez, que haja provisão. Onde houver dívidas, que venha a libertação financeira. Onde houver desemprego, que o Senhor abra portas de emprego abençoadas. Onde houver angústia por causa da falta, que o Senhor derrame paz e esperança. Multiplica, Senhor, os recursos dos Teus filhos. Dá sabedoria para administrar o pouco e o muito. Ensina-nos a semear com generosidade, pois sabemos que aquele que semeia com alegria também colherá com abundância. Como nos ensina a Tua palavra em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os Teus bens e com as primícias de toda a Tua renda, e se encherão fartamente os Teus celeiros, e transbordarão de vinho os Teus lagares. Senhor, ensina-nos a trabalhar com dedicação e integridade. Que nossos esforços não sejam em vão, mas que sejam recompensados com frutos. Que possamos ver a prosperidade brotando no campo da nossa vida, não apenas materialmente, mas também na saúde, na família, na fé, nos relacionamentos, na paz e na alegria. Tira de nós o espírito de miséria, de limitação, de medo do futuro. Que o nosso coração esteja firmado na certeza de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que tenhamos uma mente renovada, uma fé ativa e um espírito preparado para crescer e prosperar debaixo da Tua vontade. Não buscamos riquezas para nossa vaidade, mas pedimos a prosperidade para glorificar o Teu nome,
para ajudar o próximo, para abençoar a tua obra e para testemunhar que tu és um Deus fiel que honra aqueles que te obedecem. Assim oramos, crendo que as janelas dos céus estão abertas e que bênçãos sem medida já estão sendo derramadas sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Senhor nosso Deus, neste momento levantamos um clamor sincero diante de ti por cura. Tu és o Deus que sara, o médico dos médicos, aquele que tem poder para restaurar o corpo, a alma e o espírito. Em ti está toda a autoridade sobre a enfermidade, sobre a dor, sobre aquilo que os homens não conseguem resolver. Nada é impossível para ti. Senhor, visitamos agora, em oração, cada pessoa que está sofrendo em alguma área da sua saúde. Que o teu Espírito Santo vá ao encontro daqueles que estão em hospitais, leitos, clínicas ou mesmo em casa enfrentando uma luta silenciosa. Que a tua presença envolva cada vida com conforto e esperança. Como está escrito no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cremos nessa promessa, Senhor. Cremos que na cruz o Senhor já conquistou nossa cura. Toca, Senhor, nos ossos, nos músculos, no sangue, nos órgãos, nos sistemas do corpo. Remove a dor, desfaz o tumor, limpa o organismo, fortalece os ossos, renova as células. Tua palavra tem poder, e pela tua palavra tudo foi criado. Com apenas uma palavra, Senhor, a tempestade se acalmou. Com apenas um toque, os cegos voltaram a ver, os surdos ouviram, os paralíticos andaram. Mas também, Pai, oramos pela cura da alma. Quantos estão com feridas invisíveis, com dores profundas no coração? Cura, Senhor, a ansiedade, a depressão, o trauma, a solidão, o medo. Entra nos cantos mais escuros do coração humano e derrama luz, esperança, alegria e paz. Como diz o Salmo 147, versículo 3, sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Senhor, cura as relações destruídas, restaura casamentos, reconcilia famílias, aproxima pais e filhos. Que o teu amor seja como um bálsamo sobre as emoções feridas, sobre os sentimentos machucados. Que haja perdão, restauração e recomeço. Declaramos, em nome de Jesus, que todo diagnóstico negativo será revertido, que toda enfermidade será vencida, que toda tristeza será transformada em alegria. Porque tu és o Deus que transforma o impossível em testemunho. E nós cremos na tua cura, Senhor. Por isso, oramos com fé e desde já te agradecemos, pois sabemos que milagres estão acontecendo neste exato momento. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento elevamos a nossa voz a ti, reconhecendo que só o Senhor tem poder para nos libertar de todo o mal. Tu és o Deus que quebra as correntes, que despedaça os grilhões, que livra os cativos da prisão. Nenhuma cadeia é forte demais quando teu nome é invocado com fé. Pai, há muitas vidas que estão presas em laços invisíveis. Correntes que o mundo não vê, mas que apertam a alma e tiram a paz. Vícios, opressões, traumas, pensamentos negativos, hábitos destrutivos, mentiras do inimigo. Tudo isso tem tentado manter teus filhos distantes da liberdade que há em Cristo Jesus. Mas hoje, Senhor, clamamos por libertação. Tua palavra nos ensina, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós cremos nisso. Cremos que em Jesus temos poder para romper com tudo que nos escraviza. Cremos que nenhuma força das trevas pode permanecer quando o nome de Jesus é declarado com fé e autoridade. Senhor, quebra agora toda maldição hereditária, toda obra de inveja, feitiçaria, palavras de maldição lançadas sobre a vida de teus filhos. Todo espírito de confusão, de rebeldia, de medo, de depressão, de tormento mental caia por terra agora, em nome de Jesus. Que os lares sejam libertos, que os corações sejam libertos, que as mentes sejam libertas. Liberta, Senhor, aqueles que vivem aprisionados nos vícios do álcool, das drogas, da pornografia, da mentira, do adultério. Que essas correntes sejam quebradas pelo teu poder. Que o Espírito Santo entre com força e transforme essas vidas para a honra e glória do teu nome.
Assim como o Senhor libertou Paulo e Silas da prisão, assim como libertou Pedro da cadeia, assim como libertou o povo de Israel do cativeiro do Egito, nós pedimos: faz de novo. Senhor, liberta, move os céus, envia teus anjos, entra com justiça e derrama teu poder. Senhor, queremos ser livres para te adorar, livres para viver em santidade, livres para caminhar segundo os teus propósitos. Tira do nosso caminho tudo o que impede o teu agir. Fortalece-nos para resistir ao mal e permanecer firmes na fé. Declaramos, em nome de Jesus, que toda prisão espiritual está sendo aberta agora. Toda acusação, toda opressão, toda mentira do inimigo está sendo desfeita. Somos livres pelo sangue de Jesus. Somos mais que vencedores. E assim oramos, com fé, com esperança e com a certeza de que a tua libertação chegou. Senhor nosso Deus e nosso guardião fiel, neste momento de oração colocamos nossas vidas, nossos caminhos, nossa casa e nossa família debaixo da tua poderosa proteção. Tu és o Deus que guarda Israel e não dorme. Tu és a nossa fortaleza, o nosso escudo, a nossa torre segura. Em ti confiamos, e sob tuas asas encontramos abrigo. Pai amado, o mundo está cheio de perigos, mas sabemos que maior é o Senhor, que está conosco, do que o inimigo que está no mundo. Por isso, não tememos que possa nos acontecer, pois estamos escondidos em ti. Como está escrito no livro de Salmos, capítulo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Guarda-nos no caminho, Senhor. Livra-nos dos acidentes, da violência, da injustiça, das ciladas escondidas. Não permitas que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Que os planos do inimigo sejam frustrados antes mesmo de se manifestarem. Cobre-nos com teu sangue, que tem poder para cancelar toda seta maligna e toda investida das trevas. Protege os nossos filhos, nossos lares, nossos pais, cônjuges, amigos e irmãos em Cristo. Onde quer que estejam, que sejam guardados pelas tuas mãos. Coloca anjos ao nosso redor, Senhor. Como diz o Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Cobre a nossa mente para que não sejamos atingidos por pensamentos ruins. Protege o nosso coração para que não sejamos dominados por sentimentos de raiva, inveja ou medo. Protege o nosso corpo para que sejamos saudáveis e fortes, livres de doenças e de perigos invisíveis. Protege o nosso espírito, Senhor, para que permaneçamos firmes em ti. Que nada nos afaste da tua presença. Que sejamos guardados também do pecado, das más companhias, dos conselhos errados e dos caminhos que levam à perdição. Oramos por proteção no trabalho, na rua, em casa, nos estudos, em todo lugar onde formos. Que a tua nuvem nos cubra durante o dia e que a tua coluna de fogo nos guie durante a noite. Que o teu Espírito nos direcione e que estejamos sempre atentos à tua voz. E se em algum momento formos atingidos por algo que não compreendemos, que tenhamos fé para confiar que mesmo nas batalhas, o Senhor está nos protegendo e nos ensinando algo maior. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Confiamos em ti, Senhor. Sabemos que estamos seguros quando estamos nas tuas mãos. Por isso, descansamos em ti, crendo que nenhum mal nos tocará e que viveremos debaixo da tua proteção todos os dias da nossa vida. Quem confia que o Senhor é o nosso protetor fiel, escreva nos comentários: eu e minha casa estamos guardados por Deus. Compartilhe essa oração com alguém que você ama. Pai querido, nesta oração queremos parar tudo por um instante e simplesmente te agradecer. Quantas vezes olhamos apenas para os grandes milagres, os sinais extraordinários, e esquecemos de reconhecer o teu cuidado nos detalhes simples do nosso dia a dia. Mas hoje, Senhor, queremos abrir os olhos do coração para enxergar tudo aquilo que o Senhor faz por nós, ainda que em silêncio, ainda que sem alarde. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pela saúde que temos, pelo alimento que não tem faltado, pelo teto sobre nossas cabeças, pelo corpo que se move, pelos olhos que enxergam, pelos ouvidos que ouvem, pela voz que ora. Cada um desses detalhes é um milagre, é prova do teu amor constante. Quantas vezes o Senhor nos livrou de perigos que nem mesmo percebemos. Quantas vezes nos guiou no caminho certo sem que soubéssemos o que estava acontecendo nos bastidores da vida. Te agradecemos, Senhor,
pelos livramentos invisíveis, pelas portas que o Senhor fechou para nos proteger, pelos nãos que foram bênçãos disfarçadas. Como está escrito no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. E é por essa misericórdia que estamos aqui, mais uma vez, te adorando, te buscando, te exaltando. Senhor, nos ensina a valorizar mais as pequenas conquistas, os pequenos começos, os pequenos gestos. Um sorriso, uma oração atendida, uma resposta simples, um abraço, uma manhã de paz. Tudo isso é motivo para render graças ao teu nome. Não queremos ser ingratos, não queremos ignorar aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Dá-nos um coração grato, Senhor, um coração que não reclama, mas louva, um coração que não murmura, mas confia, um coração que entende que teu cuidado é constante, mesmo quando não vemos, mesmo quando não entendemos. Porque a fé não se baseia no que os olhos veem, mas no que o coração crê. Que a nossa vida seja uma canção de gratidão. Que em meio aos dias difíceis, possamos lembrar de tudo aquilo que o Senhor já nos concedeu. Que não sejamos como os 9 leprosos que foram curados e não voltaram, mas sejamos como aquele que reconheceu o milagre e voltou para agradecer, como está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 15. Obrigado, Senhor, pelos detalhes. Obrigado pelas pequenas coisas que fazem a vida ser tão preciosa. Obrigado por estar conosco em cada passo da jornada. Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia, hoje queremos falar contigo sobre os dias difíceis. Porque sim, eles chegam. Chegam para todos, sem avisar, sem pedir licença. São dias de incerteza, de lágrimas escondidas, de perguntas sem respostas. Mas mesmo assim, Senhor, nos achegamos a Ti com o coração cheio de esperança. Sabemos que o Senhor não nos abandona na tempestade. Tu és o Deus que entra no barco conosco. És o Deus que caminha sobre as águas revoltas, que fala ao vento, que acalma o mar. Em meio ao sofrimento, Tu continuas sendo bom. E é nessa certeza que encontramos forças para continuar. Quantas vezes a dor tenta calar a nossa fé, mas então nos lembramos da Tua palavra no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E isso nos renova, isso nos sustenta. Senhor, olha para aqueles que estão orando agora com o coração apertado, vivendo perdas, enfermidades, escassez, solidão ou conflitos. Que a Tua presença seja real e confortadora. Que a esperança floresça mesmo no terreno da dor. Que uma nova estação se inicie, mesmo que o inverno ainda esteja ao redor. Ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendemos. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor é especialista em recomeços, que o Teu tempo é perfeito e que as promessas que saem da Tua boca não voltam vazias. Fortalece aqueles que estão cansados. Levanta os que caíram. Sustenta os que estão fracos. Assim como o Senhor sustentou Elias no deserto, quando ele pensou em desistir. Sustenta-nos também. Alimenta-nos com o pão da vida. Dá-nos de beber da água viva que renova a alma. Dá-nos coragem para continuar, fé para esperar e olhos espirituais para enxergar além do momento presente. Que cada lágrima derramada se transforme em semente de vitória. Que cada dor sentida se transforme em testemunho de superação. Que cada madrugada escura seja seguida de um amanhecer cheio da Tua luz. Porque Tu és o Deus que transforma pranto em dança, tristeza em riso, deserto em jardim. A nossa esperança está em Ti, Senhor. Tu és a nossa rocha inabalável. Mesmo que tudo ao redor desabe, confiamos que o Senhor permanece firme. Não seremos abalados, pois temos um Deus que nos guarda, nos guia e nos restaura. Senhor Deus, nosso general de guerra, neste momento erguemos a nossa voz em oração para declarar que, mesmo em meio às lutas, a nossa fé permanece firme. O inimigo pode tentar nos abalar, pode lançar dardos inflamados, pode tentar nos confundir e nos fazer desistir, mas nós escolhemos confiar no Senhor, nosso refúgio e fortaleza. Pai, sabemos que o cristão não é poupado das batalhas, mas sabemos também que não lutamos sozinhos. Em cada guerra, o Senhor está ao nosso lado. Em cada desafio, o Senhor nos capacita. Em cada queda, o Senhor nos levanta.
E em cada vitória, o Senhor é glorificado. Como diz a tua palavra no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E é assim que nós queremos lutar, revestidos da fé, da verdade, da justiça, do evangelho da paz, do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a tua palavra. Senhor, fortalece os teus filhos e filhas que neste momento estão enfrentando batalhas espirituais. Quantos estão lutando contra tentações, contra pensamentos de derrota, contra ataques do inimigo? Quantos estão travando guerras dentro do próprio coração? Pai, renova a fé de cada um deles agora. Que a dúvida dê lugar à certeza. Que o medo seja lançado fora pelo teu perfeito amor. Fortalece também aqueles que enfrentam batalhas no lar, no casamento, nas finanças, na saúde, no trabalho. Dá a eles uma fé viva, uma fé que permanece mesmo quando os olhos não veem saída. Uma fé que não se rende ao cansaço, mas se levanta com autoridade em teu nome. Como diz o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Senhor, nós esperamos em Ti. Nós confiamos no invisível, porque sabemos que o Teu agir não depende do que vemos, mas do que cremos. Ensina-nos a orar com fé, a declarar com fé, a agir com fé. Que a nossa fé seja maior do que os obstáculos, que ela seja o combustível para continuar quando tudo nos manda parar, que ela seja o escudo que nos protege e o impulso que nos leva além. E quando a vitória chegar, que possamos reconhecer que foi o Senhor quem lutou por nós. Porque a batalha nunca foi nossa, ela sempre foi Tua. Senhor amado, neste momento queremos Te agradecer pela Tua presença constante em nossas vidas. Mesmo quando não sentimos, mesmo quando não vemos, mesmo quando tudo parece silencioso, o Senhor continua ali, ao nosso lado, fiel e presente. Pai, Tua presença é tudo e precisamos. Não buscamos riquezas, fama ou aplausos. Buscamos estar contigo, porque é a Tua presença que consola o coração ferido, que acalma a alma cansada, que dá sentido aos nossos dias. Quando estamos na Tua presença, tudo muda. O medo vai embora, a dor se aquieta, a alma se renova. Como está escrito no livro de Salmos, capítulo 16, versículo 11: Far-me-as ver a vereda da vida. Na Tua presença fartura de alegrias, a Tua mão direita delícias perpetuamente. Senhor, é nesse lugar de intimidade que queremos estar. Queremos viver guiados por Ti, não pelas nossas emoções, não pelos conselhos do mundo, mas pelo sopro do Teu Espírito. Consola, Senhor, aqueles que hoje estão chorando. Tu és o Deus que enxuga cada lágrima, que entende o que ninguém mais entende, que fala no silêncio da madrugada. Que aqueles que estão desanimados sintam o Teu abraço, o Teu cuidado, o Teu toque restaurador. Guia os nossos passos. Pai, quantas decisões difíceis temos que tomar, quantos caminhos surgem diante de nós e não sabemos para onde ir. Mas quando estamos contigo, mesmo sem entender, podemos descansar, porque sabemos que Tu nos guias com mão segura. Como o Senhor guiou o povo no deserto com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, guia-nos também. Não queremos andar sozinhos, não queremos confiar na nossa própria sabedoria. Queremos ser como crianças que confiam no Pai, que seguem sem medo porque sabem quem está conduzindo o caminho. Mesmo que passemos por vales, sabemos que a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Senhor, se em algum momento estivermos nos afastando da Tua presença, traz-nos de volta. Não permita que o ativismo, o pecado ou a rotina endureça o nosso coração. Ensina-nos a valorizar o tempo contigo, a buscar Tua face e não apenas Tuas mãos. Que o nosso maior desejo seja estar perto de Ti, porque na Tua presença há paz, a direção, a cura, a resposta, a vida. Nada se compara ao privilégio de caminhar contigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento final desta oração, nos colocamos diante de Ti com um coração grato. Queremos Te agradecer, não apenas pelas vitórias que já recebemos, mas também pelas batalhas que enfrentamos e pelas lições que aprendemos. Tudo o que temos e tudo o que somos vem de Ti. Senhor, obrigado pelas bênçãos visíveis, também pelas invisíveis. Pelos milagres que nos surpreenderam e por aqueles que aconteceram de forma tão suave que quase passaram despercebidos. Obrigado pela saúde que nos sustenta, pelo alimento que chega à nossa mesa, pela casa onde moramos, pelas pessoas que amamos.
Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não merecemos, o Senhor continua sendo bom. A tua fidelidade não depende das nossas obras, mas do teu amor eterno. Como está escrito no livro de Salmos, capítulo 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Agradecemos pelas bênçãos materiais, espirituais e emocionais, pela paz que excede o entendimento, pela alegria que vem do alto, pelas respostas que só o Senhor pôde nos dar. Agradecemos pelas portas que se abriram e pelas que permaneceram fechadas, pois sabemos que o Senhor sempre age com propósito. Pai, obrigado pelas vezes em que o Senhor nos livrou do mal, nos guardou de acidentes, nos protegeu da violência, nos cobriu com o teu sangue. Obrigado pelas orações respondidas, pelas promessas cumpridas, pelas transformações que só o Senhor poderia operar. Queremos viver cada dia reconhecendo que tudo vem de ti. Não somos dignos, mas o Senhor nos amou com amor eterno. Que a nossa gratidão não seja apenas palavras ditas em oração, mas atitudes sinceras de obediência, de serviço, de adoração verdadeira. Ajuda-nos a lembrar, mesmo nos dias difíceis, de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Que nunca falte em nossos lábios um cântico de gratidão. Que nossos olhos estejam sempre abertos para enxergar as bênçãos, grandes ou pequenas, que nos cercam todos os dias. Obrigado, Senhor, por ouvir a nossa oração. Obrigado por ser o nosso Deus, nosso Pai, nosso refúgio, nosso socorro bem presente. Encerramos este momento de oração com louvor, com fé e com a certeza de que o Senhor está conosco. Te damos honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou com o seu coração, escreva nos comentários. Senhor, eu te agradeço por tudo, e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa se lembrar das bênçãos de Deus.